muito mais de ti, mas nem todos estão descobrindo isso, nem todos querem entender isso. Mas quando alguém, qualquer pessoa, compreender e entender que necessita de ti e te buscar de todo o coração, essa pessoa te achará. Pai, em nome de Jesus, visita os corações nessa manhã. Vai mudando o que tem que ser mudado. Visita o lar, o casamento, o cônjuge. Vai visitando os filhos, os avós, os netos, os pais. Vai visitando as finanças dessa família, a saúde dessa família. E opera poderosamente, Pai. Que todos nessa casa sejam renovados. Que todos nessa casa entendam a necessidade de te buscar e de servir ao Senhor com alegria. Aquele que te busca, diz as Escrituras, de nada sentem falta. Nada, não falta nada para aqueles que te buscam. Faz a tua obra, Pai. Visita esse lar em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu e a minha casa. E pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós estamos nesse propósito para Deus fazer sinais e prodígios. O pastor vai falar o que é prodígios para você. Amém, Jesus. Nós estamos nesse propósito para Deus fazer sinais e prodígios, sinais e maravilhas pelas nossas mãos. E por que ele faz isso? Porque eu entrei nesse propósito. Porque ele fez pelas mãos de várias pessoas, homens e mulheres no passado. A gente tem falado do apóstolo Paulo, que ele não só fez maravilhas pelas mãos dele, literalmente, mas também no sentido figurado, porque as pessoas levavam lenços e aventais do próprio Paulo, e a Bíblia diz que as pessoas endemoniadas, quando tocavam no pedaço do pano do Paulo, eram libertas, o demônio não aguentava ir embora. Os doentes, quando tocavam no lenço e no avental do Paulo, eram curados na hora, a doença não aguentava ir embora. O Paulo não tinha nada diferente em relação a nós, a não ser que ele se dedicou a servir a Deus. Então o que eu faço? O Paulo era usado por Deus porque se dedicou a servir a Deus. Então o que eu faço? O Paulo era muito usado por Deus porque se dedicou a servir a Deus. É isso que eu quero falar hoje com vocês. Se você for olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que as pessoas que foram muito usadas por Deus com sinais, prodígios, maravilhas, eram homens e mulheres que se dedicaram a servir a Deus. E por que tem que haver uma dedicação a servir a Deus? Porque servir, eu posso chegar e fazer algo para o pastor, e de repente eu sirvo a ele naquele momento. Mas se eu me dedico a servir a ele, eu vou estar do lado dele o tempo todo. Qualquer necessidade eu vou estar lá. Pastor, aí você está precisando de quê? Aí eu estou me dedicando a servir a ele. Eu não servi esporadicamente. Eu não servi porque me convinha servir. Eu não servi porque ele podia fazer algo por mim. Eu não servi porque eu estava perto dele, aproveitei, fui lá e fiz. A gente faz isso de vez em quando, né? A gente está num lugar, aí uma pessoa... Esses dias eu fiz isso. A minha esposa foi fazer um exame de sangue, e nós sentamos na poltrona assim, e tinha um ar-condicionado virado para baixo. Cara, aquele gelo nas costas. Falei, isso não vai fazer bem para a gente. Aí a gente jogou para o lado. Aí ela foi para o lado, e fui também, e ficou os 2 espaços vazios ali. Uma pessoa estava sendo atendida. Ela voltou e sentou ali. Ela botou a jaqueta, fez assim, era uma jovem senhora. E eu estou só vendo. Falei, meu Deus, essa mulher vai passar mal aqui. Era muito gelado nas costas, estava descendo direto assim. Aí eu fui lá, o rapaz, falei, desculpa atrapalhar seu atendimento, mas aquele ar ali está caindo nas costas das pessoas. A pessoa vai sair daqui com pneumonia, aí, com o pulmão todo ruim com esse ar. O senhor pode fazer um favor? Aí, não, posso sim, eu nem vi, desculpa aí. Pegou o controle, está do lado dele o controle, nem sabia. Ele pegou assim um controle, aí levantou a paleta, levantou. Aí, amém. Quando eu virei assim, a mulher olhou para mim, poxa, muito obrigado, Senhor. Foi que ela me chamou de Senhor, mas eu já acostumei. A gente percebe que está ficando velho quando as pessoas começam a chamar a gente de Senhor, não é?
A primeira vez que me chamaram de senhor foi uma caixa no mercado, né? A menina nova, estava lá no mercado, eu passei, seu troco, senhor. Eu olhei para ela assim, senhor, tinha 30 e poucos anos na época. Eu falei, caramba, já estou sendo chamado de senhor, e eu me achando novo ainda. Quer dizer, então agora é tranquilo. Aí, com todo respeito, a mulher falou assim, obrigado, senhor. Eu falei, de nada. Quer dizer, você serve a pessoa. Nunca mais, provavelmente, eu vou ver essa jovem senhora e eu não vou me dedicar a servir a ela, porque não tem nada a ver com ela. Amém, Jesus? Então, a gente precisa se dedicar a servir ao Senhor. Diga amém, Jesus. Eu quero falar de um homem, começar falando de um homem que foi o primeiro mártir da Bíblia Sagrada, o primeiro a morrer por Jesus Cristo. Quem é esse homem? Eita! Tá ligado hoje, hein, Luiz? Tá ligado. Amém, Jesus? Isso está, a morte dele está em Atos capítulo 7, tá? Ele é muito usado por Deus, esse homem. E ele vai ser morto simplesmente porque pregava o evangelho. Ele estava explanando para algumas pessoas sobre o evangelho. E ele, aliás, vale a pena você ver a explanação do Estevão, porque ele faz um apanhado, ele faz um resumo tão, né, ele traz um panorama assim tão perfeito. Ele vai lá atrás e vem falando do Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e vem falando, até chegar a Jesus Cristo. Então vale a pena você ler essa explanação do Estevão, que é linda, você vê que a pessoa estudou e entende. Hoje você pega uma pessoa na igreja e às vezes até faz a obra, manda dar uma explanação, a pessoa até troca livro, troca nome de profeta, troca tudo. A gente tem que estudar mais, se dedicar mais à Bíblia Sagrada. A gente tem que estar tudo aqui, ó. Amém, Jesus? Quem foi o primeiro? O patriarca, Abraão. Depois, Isaac, Jacó. Antes de Abraão, quem foi a peça mais importante? O Noé. Quem foi mais importante do que antes do Noé? Aí tem o Sem, aí tem o Noé, o Adão, a Eva, os filhos do Adão e da Eva, o Caim e o Abel. Depois ele tem mais um filho, né, o Sete. A gente tem que ter isso em mente. E daí você vai para frente, você tem que buscar conhecer. Como é que você vai servir um Senhor que você não conhece? Amém, Jesus? A gente precisa se dedicar mais a servir. A maioria aqui é serva, mas tem que se dedicar um pouco mais. Assim como eu e você, todos nós. Diga amém? É isso que eu quero falar com você hoje. Bom, só para ver como é que foi a morte desse homem. O primeiro a morrer por Jesus Cristo. Atos capítulo 7, versículo 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Porque ele estava lá cheio do Espírito Santo ensinando. Só isso, tá? Ele não estava ofendendo ninguém, não estava machucando ninguém, ele só estava pregando o evangelho, e as pessoas não aceitaram. A grande dificuldade no passado era essa, dos religiosos, até hoje, colocar Jesus acima de Moisés, colocar Jesus acima de Abraão. E ele estava pregando a verdade, mas aí eles se lançaram contra ele, e a Bíblia fala no 58, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois virou o Paulo de Tarso, né? O apóstolo Paulo. Aqui ainda não era, ainda era o Saulo perseguidor. 59, e apedrejaram o Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Eu acho muito bonito quando a Bíblia fala que eu vou dormir, não vou morrer, né? É uma coisa minha, tá? Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu acho muito bonito. O dia que eu fechar meus olhos definitivamente, daqui a uns 60 anos, vamos arredondar para 60, né? Daqui a uns 60 anos, quando eu fechar meus olhos, a Bíblia fala que eu dormi. E quando eu acordar, eu vou dar de cara com Jesus. É lindo, não é, irmão? Porque a morte é uma coisa que está na nossa mente, e a morte é uma coisa que nos assusta bastante, ou não?
A gente não está preparado para isso. Mas ninguém está preparado para isso. A morte é algo que a gente fala, mas a gente não está preparado para isso. Até a morte, às vezes, de um bichinho de estimação, a gente sente para caramba. Quanto mais é uma pessoa que a gente ama. Então não é fácil lidar com a morte. Mas a Bíblia fala que eu não vou morrer, a Bíblia fala que eu vou dormir. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, vai lá e ora, porque está nas últimas. Aí eu falo assim, mas tudo bem, mas orar para quê? Para ser curado. Tá bom, vou orar para ser curado. Já é de Jesus? Não, não é de Jesus. E tinha que primeiro orar para essa pessoa aceitar Jesus, né? Mas a pessoa não tem entendimento, ela está tão preocupada com a morte que ela só quer a oração pela cura. Ela não quer salvar aquela pessoa que está à beira da morte. Tem que fazer isso. Amém? Bom, voltando aqui. Ele então foi apedrejado. Agora, olha esse homem. Vê se esse homem não era servo, irmãos. Ele está sendo apedrejado. Ele, antes de ser apedrejado, ele tem uma visão já. Jesus já está lá em cima cuidando dele. Você pode ver nos versículos anteriores que ele já está vendo Jesus lá no céu. Tá? As pessoas já levando ele para fora da cidade. Ele provavelmente já entendeu o que vai acontecer. E Jesus já está acompanhando ele. Ele vê, Jesus permite que ele veja. Ele vê Jesus. E aí, você pode ler. Aí ele se ajoelha. Aí já está sendo apedrejado, irmão. Quer dizer, ele não reagiu. Meu Deus do céu. A gente não aguenta nem uma palavra dura. Tem crente aí que se você falar duramente com ele, vai te dar um tapa. Crente, eu estou falando de crente, não é pecador não. É o crente. Que se você fizer qualquer coisa com ele, já quer descer dos tamancos já quer rodar baiano e tudo, já quer te dar uma... Já te dá uma... É crente, eu estou falando. O bicho parece até que luta capoeira quando fica com raiva. Né? O homem está ajoelhado, sendo apedrejado. E aí você percebe que o Estevão, ele entendia do que aconteceu da mensagem da cruz lá. Porque ele fala igual Jesus Cristo na cruz. Ele fala, não coloca o pecado sobre eles. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Ele pede para Deus perdoar aqueles que estão apedrejando a vida dele. Matando ele. Amém, Jesus? Isso é servo. Isso é alguém que se dedica a servir. É alguém que não só diz que é servo, ou só serve de vez em quando, ou quando lhe convém. É uma pessoa que está junto de Jesus, perto de Jesus, que atende perto, que dá assistência de perto, que está sempre ligado. Se Jesus estivesse fisicamente, ele seria um carrapato. Ele seria o quê? Um carrapato. Já tirou carrapato de cachorro? Você já foi em algum lugar de interior e quando olhou tinha carrapato em você? Alguém já passou por isso? Já passou? Eu passei por isso uma vez. Que susto que eu tomei, irmão. Foi um retiro que eu fiz. E no sítio tinha cavalo, retiro de jovem, carnaval, que eu sempre faço com jovens. Tinha cavalo, tinha tudo. E quando eu cheguei em casa, fui tomar um banho, eu senti uma coisa coçando, quando eu olhei, carrapato. E meu Deus, e agora? Procura daqui, procura dali. É a coisa da mente, né? Aí começou a coçar o corpo todo. É a mente, né? A mente faz isso com a gente, faz ou não faz? Você vai ver uma pessoa com piolho, sua cabeça vai começar a coçar. Você não tem nada, mas você começa a coçar. Ih, rapaz, passou pra cá, né? O cara tá longe com piolho lá. Tem piolho não, né? Tá longe lá. Pô, que é um piolho voador? Mas não é, coisa da nossa mente. Mas aconteceu comigo. E o negócio gruda, irmão. Você tira, você já vê os furinhos lá e o sangue saindo. O Estevão, se Jesus estivesse vivo, ele seria aquele grudado em Jesus. Igual quem era assim era o João. O João era grudado em Jesus. Ele era tão grudado que a Bíblia fala que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus assim, na hora de descansar, quando estava cansado. De tão grudado em Jesus que ele era. Se a gente não aprender a se grudar em Jesus Cristo, a gente não vai ser o servo que ele espera que a gente seja. A gente vai dizer que serve, mas a gente vai estar longe. Ele vai falar, a gente não vai ouvir direito. Entende? Alguém ouviu lá atrás? Não, né? Ela ouviu e teve que chegar perto para ouvir.
Ela achou que eu estava pedindo a caneta dela. Eu falei, não estou perguntando a cor da caneta. E ela teve que se levantar, chegar aqui perto, para poder ouvir a minha pergunta. É isso que eu estou falando. A gente quer servir a Jesus de... Obrigado, irmão. A gente quer servir a Jesus de longe. Aí a gente não entende. Ele fala, a gente não entende. Qualquer voz que você ouve, você acha que é ele. Mas você está servindo Jesus de longe. A igreja, a casa, igreja, a casa, uma ofertinha de vez em quando, o dízimo. Às vezes eu perdoo, mas também não fez nada demais, por isso que eu perdoei. Mas aquele que tacou pedra, esse eu não perdoo, não. Tacou pedra, eu vou tacar também. Não bate em mim que apanha. Está pensando que eu vou levar desaforo para casa? Papai e mamãe me ensinou para não levar, não. Ele falou mesmo, se bateu, apanhou, bate também. Não tem essa história. A gente aprendia assim no passado, não aprendia? Não vem chorando para casa, não. Apanhou, bate. Ou não ensinava assim? Eu fui ensinado desse jeito. Os antigos ensinavam a gente assim. Era ou não era? Você está entendendo? Servir a Jesus tem que ser de perto, não pode ser de longe. Esse homem servia a Jesus de perto, e Jesus nem estava fisicamente mais com ele, mas ele servia tão de perto, que ele está sendo agora levado para fora da cidade para morrer, todo mundo com pedra na mão, e Jesus aparece para ele. Você pode ver, eu vou ler, eu já falei 3 vezes isso, não mostrei para você, então eu vou ler aqui, peraí, deixa eu achar aqui, ó. 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de... Olha a visão que esse homem teve, irmãos. Amém? É forte ou não é? E 56 diz, e eis que vejo, ele falando, hein? E eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à direita, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, aí pronto, eles pegaram, taparam a boca dele, vão embora para fora, e taca a pedra nele. Aí ele se ajoelha e pede perdão. Aliás, pede perdão por eles. Não impute esse pecado neles. Isso é quem serve Jesus. Quem não serve Jesus de perto não consegue. Não consegue, não faz sentido nenhum. Isso aqui não faz sentido nenhum para qualquer mente humana. Isso aqui não faz sentido nenhum. Só para os que estão perto de Jesus, isso faz sentido. Virar outra face não faz sentido. Perdoar quem te amaldiçoou não faz sentido. Abençoar, como ele falou no sermão, né? Abençoar quem te amaldiçoou não faz sentido. Mas não faz sentido mesmo. E não faz mesmo. Amém, Jesus? Se você não for um servo perto, você mesmo sendo servo, você vai perder a bênção. Ah, pastor, mas o Estevão, né? Pô, o Estevão era Estevão. É diferente, não é o Ednilson, não é o Ailson, não é o... É o Estevão, pastor. Irmãos, quem era o Estevão? Volta no capítulo 6, eu vou te mostrar quem era o Estevão. Capítulo 6. A gente tem que parar de dar uma de coitadinho, tá? Mas quem sou eu para orar? Quem sou eu para perdoar? Alguém fala assim, quem perdoa é Jesus. Você já viu o crente falar isso? Crente. Não estou falando do pecador lá fora, não. Crente. A pessoa fala, pastor, quem perdoa é Jesus. Que isso, irmão? Você nunca leu que quem não perdoa não é perdoado? Lógico, perdoar não é voltar a conviver. Porque se você perdoa e a pessoa não é transformada, não muda o comportamento dela, você não tem a obrigação de voltar a conviver com essa pessoa. Mas tira ela do seu coração, deixa ela seguir a vida e você segue a sua. Perdoar, eu acho que vocês nunca vão esquecer eu estou há 8 anos falando essa frase para vocês. Toda vez que eu falei aqui na igreja de perdão, eu falei para você, sempre eu repito a mesma frase: perdoar não significa voltar a conviver. 8 anos falando isso. Eu não vou perdoar nunca. É ele lá e eu aqui. Não, perdoa, mas é ele lá e você aqui, ué. Por quê? Porque não mudou o comportamento, porque não dá mais, não tem jeito, daí é um para um lado, um para o outro, mas está perdoado. Eu que não vou carregar essa mágoa no coração, essa ferida no meu coração, esse ódio no meu coração. Ódio não é para a gente, irmão. Ódio não é venço o mal com o bem, o amor prevalece, a Bíblia só fala disso. A Bíblia não fala que com ódio você vai chegar a algum lugar. Pelo contrário, não ponha o sol sobre a vossa ira, diz a Bíblia.
Quem era o Estevão? Vamos lá. Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, tinha discípulos gregos, aceitaram Jesus, e tinha discípulos hebreus, que é o natural, o normal. Os hebreus eram o povo de Deus. E parece que os hebreus, os discípulos, estavam dando mais crédito às esposas dos hebreus. As esposas dos gregos convertidos eram deixadas de lado. Aquilo criou uma contenda. 2. E os 12, aí os 12 apóstolos entraram em ação. Então, eles que comandavam a igreja, liderados pelo Pedro aqui. Convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não é razoável, vou repetir, que nós deixemos o quê? Eu sou pregador, preciso me dedicar à palavra para trazer mensagem boa para vocês. Um bom alimento. Né? Não trazer só feijão com arroz, eu tenho que trazer um mocotó, de vez em quando, uma feijoada para você. Né? Tem que trazer, de vez em quando, um churrasco, alguma coisa assim mais forte. Porque senão, não vai. Né? Só pão com manteiga não dá. De vez em quando tem que ter um presunto, um queijo, um ovo mexido, alguma coisa. Né? Tem de vez em quando. Do jeito que o corpo sente falta, o espírito também sente falta de boa comida. Tá? Então eu preciso me dedicar à palavra. Preciso parar. Preciso ler mais. Eu sou pregador. Viu falando com os pastores? Fala ou não fala? Vocês precisam ler a Bíblia. Todo dia. Precisam ler livros que falam da Bíblia. Precisam gastar mais tempo com as coisas de Deus. Porque nós é que temos que ter mais. Né? Bom. Os discípulos então falam com eles: ó, a gente percebeu que não está dando certo esse negócio. Então vamos fazer o seguinte, eles vão falar aqui, ó, versículo 3: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante. O que era para os apóstolos um importante negócio? Servir as mesas. Está aqui, ó. Havia uma briga, uma confusão entre as mulheres, porque algumas eram desprezadas nos afazeres cotidianos. As esposas dos hebreus, convertidos. Haviam pessoas responsáveis por preparar as mesas para os discípulos, as mesas do ministério, do que tinha que ser feito, das coisas que se fazia na mesa, como hoje se prepara a mesa da Santa Ceia, por exemplo, só para dar um exemplo. E havia pessoas responsáveis. Essas pessoas colocavam as mulheres dos hebreus, e as mulheres dos gregos ficavam só olhando, não fazia nada, e elas começaram a ficar reclamando. Mulher, quando não está satisfeita, sai de baixo. Vocês pegam no pé da gente, ou não? E vocês estão certas, não estão erradas. Se o homem está vacilando, você tem que pegar no pé mesmo, mas sendo um casal de Deus, né? A mulher tem um direito até espiritual de chegar e falar: meu marido, isso aqui está errado, não concordo, Deus não vai abençoar a gente, e você não precisa ser, né? Tem que fazer. Amém, Jesus? Bom, aí os apóstolos, que são liderados pelo Pedro, que é o líder deles, faz o seguinte: separa 7 homens, que eles vão cuidar disso agora, para que eles possam dividir a vocês 3 mulheres. Fica aqui, mulher, vem para cá. Você também, que é mulher grega, vem cá. Hebreia, vem cá. Vamos juntar todo mundo, vamos cuidar das mesas. 7 homens não significa que os 7 cuidavam das mesas, mas eles coordenavam tudo. Então agora eles vão balancear mais a coisa. Não vai ficar só as mulheres hebreias, vai ficar também as mulheres gregas, para evitar confusão, porque no meio do povo de Deus e no ministério principalmente não tem que ter confusão. Por isso que cada ministério tem que ter sua liderança, e essa liderança tem que ser respeitada, senão vai dar ruim. Amém, Jesus? Está dando para entender, sim ou não? Até aqui está dando para entender?
Quais eram as características desses 7 homens? Vamos lá? Eles tinham que ser de boa reputação. Primeiro, boa reputação. O que é boa reputação? Boa fama. Traz o Joãozinho lá. Ih, Pedro, o Joãozinho vive cantando as meninas na igreja. Não tem boa reputação. Não coloca ele. Ah, mas é uma coisa boba, cuidar das mesas, colocar as mulheres para cuidar da mesa. Tudo para Deus, quando é para Deus, tudo. Tirar o papel de bala do chão é algo santo e não é bobeira. Nunca diga que você não pode ser usado para Deus, usada para Deus. Porque qualquer coisa que você faça para Deus, que para o homem é pequeno, para Deus é grande. Amém, Jesus? Você não pode deixar de fazer nada para Deus porque você acha que está fazendo pouco. Quem tem que achar isso é Jesus, irmão. É Ele. Se Ele achar que você está fazendo pouco, Ele vai te dar coisas maiores. Ele vai te dar. Você não tem que ficar agora brigando com liderança, com ninguém. Não, Ele vai te dar. E fique satisfeito. Se você está lavando o banheiro, cortando grama, se você está só, quando acaba a reunião, você ajuda a catar as coisas que infelizmente ainda fica no chão, algumas coisas quando acaba um culto, não era para ficar, mas ainda fica. Não fica bobo, não fica chateado, porque eu queria fazer muito mais. Se Deus quiser, você vai fazer mais. Primeiro faz com excelência o que Deus te deu para fazer. Aí Ele te dá mais, se Ele quiser dar. Amém, Jesus? Bom, e aí eles vão escolher esses 7 homens. Vamos lá. Cadê? Boa reputação então, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, certo? Os quais constituímos sobre este importante negócio. Era importante cuidar das mesas. Mas nós perseveraremos na oração, esse é o meu papel, e no ministério eu não posso vacilar. Isso aqui eu tenho que me dedicar mais. Apesar que o pastor, meu Deus do céu, seria tão bom se eu ficasse só em oração e palavra, só. Teria um pastor para atendimento, um pastor para visita, um pastor para enterro, um pastor para hospital. Seria tão bom. Aí sim, mas não, a gente vai se multiplicando, mas tudo bem. 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram, qual é o primeiro da fila? Homem cheio de quê? De fé e do Espírito Santo. E Filipe, que é outro também que eu vou falar sobre ele semana que vem. O Filipe era brincadeira, irmão. Vou falar do Filipe semana que vem. E Prócoro, e Nicanor, e Timão. Timão aqui não é o Corinthians não, está amarrado. E Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram. Olha que cuidado que eles tinham, irmãos. Orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia. Grande parte, tá? Isso significa que uma pequena parte não obedecia à fé. Sempre vai ter uma pequena parte que só está ali para criar confusão. Que tem que abrir os olhos com isso. Tá bom? Para não embarcar nessa aí. Isso é furada. Sai de perto de murmurador. Irmão, sai de perto de murmurador. Sai de perto de mentiroso. Sai de perto que só tem gente reclamando, falando mal. Chegou perto lá de alguém. Aquela reunião, sei não. O pastor estava com a camisa para fora das calças. Sai de perto dessa pessoa, irmão. Quem tem que cuidar da minha roupa é minha esposa. Sai de perto dessa pessoa. Essa pessoa é fofoqueira. Essa pessoa... Estou te falando, irmão. É dentro da igreja que a gente vê essas coisas, tá? Você vai perder a sua bênção ficando perto dessa pessoa. Amém? Conta-se uma história de um pregador, né? Não sei se até hoje eu não sei se é verdade essa história. Ele foi convidado para pregar numa igreja e ele estava sem terno e não pôde pregar. O pastor não deixou ele pregar, porque estava sem terno. Semana que vem o senhor prega então. Tinha que vir de terno. Aí na outra semana ele foi de terno.
Ah, agora sim, o nosso irmão veio de terno, pode subir para pregar. Ele subiu, botou o terno no púlpito, desceu e sentou. Aí a igreja ficou todo mundo olhando, passou. Ô irmão, você está de brincadeira com a gente? Não, estou esperando meu terno pregar. Rapaz, caramba, hein? Eu não sei se essa história é verdadeira, mas conta essa história no nosso meio aí, não sei se é verdadeira. Estou esperando meu terno pregar. Aí ele voltou, pegou o terno. Infelizmente vocês estão muito presos à religiosidade. Eu não tenho o que falar aqui não. Botou o terno nas costas e foi embora. E não pregou. Tem um louvor com essa história? Esses louvor do reteté que vocês gostam, né? Bom, vamos voltar aqui. Fala comigo assim, ó. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio de poder. Entendeu? Quem era o Estevão? O Estevão era um homem normal como a gente, só que ele servia a Deus de perto. Ele tinha boa reputação e ele era cheio de tudo que era de Deus, irmão. Ele não era mais ou menos. Ele não frequentava a igreja de vez em quando. Ele não aceitava ficar na igreja parado. Não era uma pessoa parada, preguiçosa. Ele não aceitava ficar chorando pela família que não se converte e Deus não faz nada. Pastor, meu filho passou a noite toda no tráfico, passou a noite toda no funk dentro da comunidade, chegou com o olho vermelho, acha até que está fumando maconha. Oh, pastor, Deus não vai fazer nada. E você, vai fazer o quê? O que você já fez? Ué, estou vindo à igreja, ué. Irmãos, Deus quer que você seja mais próximo dele, mais perto dele, que você ore mais, que você faça as coisas para ele com mais... Você entende isso aqui? Era servir as mesas. A briga é porque muitas mulheres queriam servir as mesas, e só as hebreias estavam tendo privilégio. Começou essa briga, aí ele constitui, os apóstolos constitui 7 homens, que tem que ter características fortíssimas, boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, tudo mais, para poder pegar e preparar essa equipe que vai cuidar da mesa. Que a Bíblia fala que é um importante negócio. Então não dá para você achar que servir a Deus é só servir a Deus. Não, tem que estar mais perto. Não foi à toa que o Estevão viu Jesus antes dele morrer. Deus permitiu que ele tivesse uma visão de como funciona o céu. Trono, Deus, Jesus à direita. Ele teve essa visão antes de ser apedrejado e morrer. E ao ser apedrejado, ele consegue se ajoelhar e não imputar o pecado os apedrejadores. Os seus algozes que estavam ali para matá-lo. Por nada, só porque ele pregou o evangelho e falou que Jesus era maior do que tudo. Resumidamente. Amém, Jesus? Então você encontra aqui na característica do Estevão e dos outros 6, tá? Não é só o Estevão, não. Porque semana que vem eu vou falar do Filipe, que foi outro monstro na presença de Deus. O Filipe, tá? Mas o Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer por Jesus Cristo. E ele viu como privilégio isso. Os discípulos não tinham medo de morrer por Jesus, não. Eles eram tão próximos de Jesus que nem morrer por Jesus eles se preocupavam. Alguns até se achavam dignos de morrer como Jesus morreu. Alguns morreram crucificados e acharam dignos de... não se achavam dignos, na verdade, né? Aquilo foi um privilégio tão grande que eles não se achavam dignos de morrer como o mestre deles morreu, crucificado. De tão próximo de Jesus que eles eram. A gente tem que se aproximar mais. Então esses 7 homens tinham boa reputação e eram cheios do Espírito Santo, da sabedoria, de fé e também de poder. Homens normais. O Estevão então não era nem um apóstolo. Era só um discípulo. Entendeu? Só que era um discípulo próximo, mais perto, que é o que está faltando às vezes para a gente. Olha o que diz o versículo 8. Lê aí para mim. Cheio de fé e de... Fazia o quê? E grandes entre... Deus pode usar suas mãos então? Não pode. E Ele quer. Só que a gente não pode servir a Deus de qualquer maneira.
Eu não posso esquecer que eu sou de Jesus quando eu estou num outro ambiente. Quando eu estou sei lá, numa academia fazendo ginástica. Ontem fui correr, fazer minha corrida, né? Pô, eu tive que acelerar, porque apareceu uma mulher na minha frente. Tem um desenho que o bichinho corria de cabeça pro ar. Qual é o nome desse desenho aí? Ele corria assim, ó. Não era o Papalégua, irmão, é mais recente. É a Era do Gelo. Não é Era do Gelo? Que tem um Cid. Ele não corre assim? Aí ele. Eu falei assim, pô, tem que passar à frente dessa mulher logo. Que perturbação é essa? Parecia, meu Deus do céu, irmão. A pessoa não tem semancol, não. E acho que é normal agora, tá pela rua aí andando. Aí você vai para a academia, você tem que lembrar, eu sou próximo de Jesus. Eu não sou próximo da prostituição. Não sou próximo do adultério. Não sou próximo da promiscuidade. Entendeu? E eu vou te falar, aí você vai falar, mas por que o senhor passou correndo? Foi tentado? Não é isso, irmão. É que se eu estou andando atrás de uma mulher dessa, e alguém passa de carro, vai poder achar que eu estou de maldade ali. Eu sou um servo de Deus e um homem casado, e bem casado, diga-se passagem. Amém, Jesus? Vou fazer domingo que vem 34 anos de casado. 34. Amém, Jesus? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então eu corri para passar à frente, porque o que veio na minha cabeça? Se alguém passa e me conhece, vai achar que eu estou atrás de propósito. Porque olha como essa mulher tá, não tem vergonha nenhuma na cara. Desculpa, falei. Já falei, saiu. Já falei, mas é isso mesmo, tem vergonha nenhuma. Devia ter vergonha de sair com a roupa daquela. Entendeu? Então eu passei à frente, não é por causa de tentação não. Eu passei à frente, porque senão alguém podia passar e falar assim, ó, o pastor atrás, ó, rapaz. Tá vendo aí? Olha lá, rapaz, o pastor Ednilson. Quem diria? Não, já pega o celular. Fulana, nem te conto. E aí o meu nome vai para lama por causa de uma coisinha boba. E de uma perturbada que não sabe se vestir, porque vai para academia e acha que tem que ser seminua para academia. Isso é perturbação, tá? Se você é mulher de Deus e homem de Deus, que também tem homem de Deus agora sim, né? Homem de Deus que agora porque está mais bonitinho, mais saradinho, acho que pode ficar botando essas roupas indecentes aí, porque agora tem roupa, até homem tem roupa indecente agora. Amém, Jesus? Outro dia eu falei para um pastor isso. Falei, irmão. Falei, irmão, você engordou, né? Sim, pastor, engordou. Essa roupa não dá mais para você não, filho. Ó, compra outra calça, eu mando ele largar essa calça aí. Tá arrochado em você, tá mostrando tudo aí. Você é pastor, cara. Você é homem de Deus. Tem que ficar chamando atenção pela roupa que você veste, não. Falei. Eu falo, irmão. Pensa que eu não falo, não. Eu falo. Amém, Jesus? Assim, você está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Boa reputação. O que é prodígio, irmão? Fala para eles aí. Você separou? Prodígio. Acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. Acontecimento que é ou parece ser, parece estar em contradição, que vai contra a natureza. Então, naturalmente, eu falei semana passada, vou repetir e vou continuar repetindo. Naturalmente, um homem não anda por cima das águas. É natural você ver isso? Um homem andar por cima. Pedro andou. Prodígio. Amém, Jesus? É natural um mar se abrir para você passar em seco? Não é. Mas o Moisés passou com quase 3 milhões de pessoas. Prodígio. É natural uma pedra te dar água como se fosse uma bica, um bebedouro? Não é normal. Mas Deus fez isso com Moisés. Amém, Jesus? Está dando para entender tudo isso? São prodígios feitos pelas mãos de pessoas normais como eu e você. O Estevão é normal como eu e você. Nem apóstolo ele era.
Só que ele era próximo do evangelho, ele amava o evangelho, ele lutava pela boa reputação dele, entendeu? E era cheio de tudo. Não basta ser mais ou menos, tem que ser cheio de tudo. A Bíblia fala que cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Eu separei aqui, porque depois fala de poder também, né? No final fala de poder também. Cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé e cheio de poder. Esse homem era assim. E por que você não pode ser assim? Por que eu não posso ser assim? Nós devemos ser assim. Agora a gente tem que se preocupar menos com a gente e mais com o nosso próximo. Menos com a gente e mais em servir a Deus. Você tem que passar o dia da sua vida se preocupando menos com você e até com o amanhã. Jesus falou para não se preocupar com o amanhã. E mais em como eu vou servir a Jesus. Como eu vou servir a mesa. Essa tinha que ser uma preocupação que tinha que estar na nossa mente o tempo todo. Como que eu vou servir a Ele? Como que eu vou ganhar almas? Perdoar, ensinar o perdão, ofertar. Que tipo de oferta eu vou dar? Qual o valor de oferta que eu vou dar esse mês, essa semana, esse domingo? Recebi um processo, vou dar meu dízimo. Poxa, eu posso dar uma oferta maior. Qual oferta eu vou dar? A gente tem que pensar mais nisso. Amém, Jesus? Diga amém. A Bíblia fala então que ele, cheio de fé e poder, ele fazia prodígios, ou seja, ele fazia coisas que naturalmente não se faz, coisas que fogem à natureza, que é anormal se ver, né? Ninguém vai ver uma coisa dessa, não faz sentido, mas acontece. Prodígio, uma perna crescer, prodígio. O pastor Jaime de Amorim Campos, nosso pastor, que é líder do nosso país todo, todos os pastores, a gente costuma dizer que é o segundo, né? O chefe 2, o segundo da igreja. É uma benção o pastor Jaime. E ele uma vez, ele conta um testemunho, e todo mundo viu, de uma pessoa que tinha uma perna mais curta que a outra, e ele fez uma oração, e ele viu a perna crescer. Rapaz, que privilégio, né? Aconteceu lá em São Paulo. E a pessoa ficou assustada, e quando a pessoa ficou em pé, a perna estava normal. E a perna cresceu e ele falou que viu assim. Ele viu na hora, ele viu o milagre acontecer. Que às vezes a gente ora, é uma coisa, é um prodígio, é uma coisa que foge à natureza. No dia seguinte a pessoa verifica. Uma irmã falou comigo aqui: pastor, teve uma oração que o senhor fez há um tempo atrás. O senhor falou assim: tem uma pessoa no seio direito que Deus falou, curei você de um nódulo. Cadê essa mulher? E não apareceu a mulher de jeito nenhum. E eu fiquei de cara grande. Não aconteceu. Eu falei: não, então tá bom. Eu não ia falar, mas essa senhora levantou a mão, então ótimo. É bom que a dona Marli está aqui e ela não me deixa mentir. Aí era ela. Ela falou que quando chegou em casa, pum, 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 pum. Rapaz, era eu, por que eu não falei? Mas ela só viu em casa, né, dona Marli? Repetiu o exame, exatamente, mostrou para mim. Ela tinha o exame do nódulo e o exame sem. Depois, não tinha mais nada. Você está entendendo? Isso é prodígio. Naturalmente uma coisa dessa não acontece de forma natural, não, é espiritual. Então assim, nós temos que entender que quanto mais próximo, mais sinais, mais prodígios Deus realizará através das suas mãos, porque é isso que eu quero que você entenda. Então qual é a diferença do Estevão para mim e para você? É que talvez o Estevão sirva a Jesus mais de perto e a gente serve Jesus um pouquinho mais de longe. Estamos sendo abençoados? Até estamos sendo abençoados. Estamos abençoando pessoas? Mais ou menos, um pouquinho. Podia ser mais? Podia ser mais. Amém, Jesus? E se toda a igreja começar a pensar assim, a gente vai revolucionar nosso país. A gente vai mudar a história desse país, se a igreja de Cristo começar a pensar desse jeito como Estevão pensava. Diga graças a Deus. Coisa boa, né? Romanos capítulo 1. Volta e meia eu ouço pessoas falando: mas o que eu faço para servir a Deus? Fica perto, poxa.
Não é? Fica perto. Ah, mas eu não sei. Mas fica perto. Ontem eu conheci um homem. Ontem foi terça. Foi ontem, de manhã. Francisco, o nome dele. Mais conhecido como Chiquinho. Ele olhou para ele, falou para mim assim: o senhor era o pastor Ednilson lá da freguesia, não era? Eu falei: sim, sou eu. Caramba, pastor, eu era da igreja da Taquara. Poxa, mas como eu ouço falar do senhor, até hoje eu ouço falar do senhor. E eu queria tanto conhecer o senhor pessoalmente. Poxa, que privilégio. Ficou falando, falei: calma. Aí falei com ele, conversei com ele. Amém, Jesus? Fui conversando com ele, né? E eu fiquei pensando, falei: pô, meu Deus, glória a Deus, como é que é bom, né? Você ter boa reputação. Aquele homem podia ter olhado para mim assim: o senhor é o pastor Ednilson, né? É. O senhor tem enganado muita gente, tá? Porque eu sei o que o senhor anda fazendo. Poxa vida, minha cara ia no chão. Entendeu? Mas o homem queria me conhecer, ó. Ainda é da Igreja da Graça, mas ele foi da Igreja da Graça um tempão, mas ele não me conheceu pessoalmente. Ontem ele me conheceu pessoalmente. Então assim, falou desse jeito. Você tinha que ver um homem até um pouco mais velho que eu, deve estar com 60 anos já. Mas assim, falando comigo, parecia uma criança. Falei: meu Deus, que impacto bonito, né? Que a gente dá na vida das pessoas quando a gente decide servir de perto. Amém, irmãos? Aliás, ele até falou uma coisa interessante. Porque depois de alguma conversa, eu falei assim: o senhor faz a obra já? Aí ele falou assim: não, pastor, eu não faço a obra não. Eu ainda não me sinto preparado, mas eu já estou evangelizando. Opa, tem sempre alguma coisa para fazer, irmão. Agora, se quer ser só o membro certinho: casa, igreja, dízimo, oferta. Casa, igreja, dízimo, oferta. Parece até música. Dá até para dançar: casa, igreja, dízimo, oferta. Casa, igreja, dízimo, oferta. Nunca ganha uma alma? Nunca se preocupa com a obra? Amém? Dia 17 de novembro nós vamos pintar a igreja aí. Quem tem um jeitinho para pintar aí, já tinha que se programar para vir para cá dia 17 de novembro. Ah, pastor, mas aí o senhor vai pagar alguma coisa? Talvez um cafezinho, talvez. Já que você está pedindo. Fora isso, não vou te dar nada, filho. É a obra de Deus. Ué. Amém, Jesus? São os oportunistas, né, que aparecem assim. Ah, vamos lá, Romanos capítulo 1. Versículo 1, lê aí. Paulo, servo de quem? Chamado para apóstolo, separado para... Por que o apóstolo? Porque o apóstolo não. Porque o Saulo, lembra que eles pegaram as vestes do Estevão quando estavam matando Estevão? Você leu há pouco tempo com isso. E colocou nos pés do Saulo? A gente está falando de pouco tempo depois. Não muitos anos depois, você vê agora o Paulo escrevendo uma carta aos Romanos, dizendo que ele agora é o Paulo, servo de Jesus Cristo, e que ele foi chamado para apóstolo. Não adiantava ser outra coisa. Chamado é chamado. Chamado é Deus te chamando para fazer uma coisa. Então não adianta eu tentar fazer outro. Eu sou pastor, fui chamado para pastor, eu sou pastor. Amém, Jesus? Você tem que saber o que Deus te chamou para fazer na obra dele e se aproximar. Falei: eis-me aqui. É isso que o senhor quer que eu faça? É isso que eu vou fazer, em nome de Jesus. Tá certo? Mas todo mundo tem alguma coisa para fazer na obra. É só você se aproximar mais. Ele fala: eu sou servo de Jesus Cristo. Não sou servo do Pedro, não sou servo de ninguém, nem do João. Eu sou servo de Jesus Cristo. Você não é servo do pastor. Quando eu peço alguma coisa aos pastores, algo pessoal, pode perguntar a eles. Várias vezes eu falo: irmão, você pode fazer isso para mim, por favor? Porque se falar não, não, irmão. Não está dentro do ministério, é algo pessoal. Eles não têm obrigação nenhuma. É questão de, não, vou fazer para o meu pastor. Aí tudo bem. Lógico, é servo, vai fazer. No final das contas vai fazer porque é servo. Mas ele não tem obrigação comigo. A obrigação dele é com Cristo. E eu deixo isso bem claro. Entendeu? É diferente de falar: irmão, vai lá, pega lá minha Bíblia rapidinho. Não. Você pode fazer isso para mim, por favor? Se não puder, você pode falar, não tem problema nenhum. Eu amo outra pessoa para fazer. Porque é pessoal.
Tá? Você tem que ser servo de Jesus Cristo. E separado para quê? Para o Evangelho de Deus, irmão. Nós temos um Evangelho. Você não pode passar por cima dele. Quer ser um Estevão na vida? Honre esse Evangelho. Respeite esse Evangelho. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Deus separou ele. Pegou o Saulo de Tarso, separou. Vai estudar meu Evangelho, porque eu vou te usar no Evangelho. Você vai sofrer por causa disso. E sofreu. E continua ali servo de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3. Essa é uma das cartas, tá? Do apóstolo Paulo, que ele se apresenta como servo. O primeiro ministério dele deve ser o seu e o meu. Servo. É o primeiro. Apocalipse capítulo 3. O versículo 20 você conhece bem, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, ele comigo. Agora o 21. Ao que vencer, lhe concederei o que, irmãos? Que se assente comigo no meu trono. Quem vai se assentar com ele no trono, então? Quem? Venceu. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu. Então Deus está dizendo que aquele que vencer vai se assentar com ele no trono. Eu acho isso demais, irmão. Demais. E o que a gente tem que vencer para estar sentado com ele junto ao trono? Mateus 18. Aqui você vai entender. Porque a gente pensa em vencer, pensa em Olimpíadas, né? Apesar que a nossa vida é como se fosse uma Olimpíadas, disse o apóstolo Paulo, né? Vamos lá. Mateus 18. Naquela mesma hora, Mateus 18 que eu estou lendo, versículo 1. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis. Deixa eu te falar. Às vezes a pessoa está preocupada. Eu já vi algumas pessoas falarem isso: quem nós vamos ser lá? Teve um jovem que até perguntou para mim se seria igual o anjo, teria asa para voar e tudo. Falei: que você está preocupado com anjo, com asa, ter asa para voar lá, cara? Você tem que se preocupar em entrar lá primeiro, né? Porque se você não entrar lá, você já está em maus lençóis. E ele falou: tem que ser como uma criança e me converter para ser como essa criança, para entrar no reino. Aí ele fala: portanto, aquele que se tornar, o que, irmãos? Humilde como esta criança, esse é o maior no reino. O que eu tenho que vencer então, para estar sentado junto com o Senhor no trono? Eu tenho que vencer a arrogância, a soberba e a nossa vaidade. Porque eu tenho que ser humilde como uma. Eu tenho que lutar pelas minhas coisas, mas humilde como uma. Você vai tirar o doce da mão dela, não vai lutar com você? Não vai brigar, espernear? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Me dá, me dá, me dá, me dá. Tá, você tem que lutar pelo que é seu. Mas como uma, sem malícia. Entendeu? O que a irmã falou? Sem ardilosidade. Ardiloso, sem ser ardiloso, sem ser malicioso, sem ser maldoso, sem fazer o mal para ninguém. Você vai lutar pelo que é seu. Quando ele fala ao que vencer, esse vai sentar do meu lado, ele está falando para você vencer o seu eu mesmo. Que quer vencer, fazer as coisas segundo esse mundo, igual a esse mundo. Quer conquistar as coisas igual a esse mundo, na base da gritaria. É vaidoso, é soberba. Tem gente que não pode ter nada, irmão, é incrível. Né? Alguém falou aí, um filósofo falou aí: se você quer conhecer uma pessoa, dá autoridade para ela. Foi um filósofo desse aí, um filósofo doido desse aí, esses filósofos tudo doido, né? Filósofo com respeito que eu estou falando, um filósofo doido desse aí,
que falou essa coisa. Quer conhecer? Dá poder, dá autoridade. Você vai ver logo quem é essa pessoa. Tem gente que não pode receber nada, irmãos. Tem obreiro que era humilde para fazer o curso de obreiro. Botou o uniforme, pronto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fala aí. Ah, mas eu sei mais do que você. Porque eu. Você para do lado da pessoa, só tem o eu, só eu. Você para do lado da pessoa conversar, eu. Nunca ninguém fez nada, só ela que faz. Só aquela pessoa que faz. É sempre eu. Tem que ter cuidado, irmão. Nós temos que vencer isso. Se você for humilde como uma criança, você então vai ser o maior lá no céu. Amém, Jesus? Então, ao que vencer, eu vou dar para sentar do meu lado, lá no trono, junto do meu Pai lá. Vencer o quê? Vencer essa vaidade, que está muito perto da gente, de todo mundo. Essa soberba que vem perto. E a gente começa a achar que Deus está me usando para expulsar um demônio, para curar a enferma. Por um tempo eu não fazia isso. Deus está me usando, me dando palavras que eu não sabia nem falar. E aí a pessoa começa... E de repente já não é mais a mesma pessoa. Começa a fazer tudo por conta própria. Não pergunta mais se pode, apenas faz. De repente começa a aparecer reclamação. As pessoas reclamam, tá? Reclamam o quê? As pessoas reclamam quando tem grosseria, quando tem ignorância, quando tem desprezo. As pessoas reclamam. Pô, entrei na sua igreja, passou aí, pedi atenção, nem me deu atenção. Mas tem que dar. A gente é para isso. Pô, pedi para ver uma coisa aqui, a pessoa foi grosseira comigo. Daqui a pouco eu vejo. Ah, pastor, estava preocupado. Não, preocupado não. Você é pastor, você é obreiro, não pode ficar preocupado e deixar sua preocupação tomar a frente. Eita, esse culto está parecendo culto ministerial já. Né? Amém, Jesus? Deu para entender então? O que eu tenho que vencer? Fala para mim. Vencer a vaidade desse mundo, a soberba desse mundo que vai sempre querer entrar. E você, vamos tirar aqui o foco da obra. E você que conquistou depois que veio para a igreja? Você que depois que se transformou em servo de Deus, começou a conquistar tudo. E agora, você está olhando até os próprios familiares. Você está olhando com desdém. Você chega a zombar até deles. Eu sou servo de Deus, está vendo aí, ó? Tem gente que faz questão de mostrar, né? Faz questão de mostrar o que conquistou. E o pessoal fica, pô, depois que eu estou para a igreja, está metido que só. E está mesmo. É isso que a gente tem que vencer. Amém, Jesus? Tem que vencer isso. Não é vencer chegar em primeiro do que os outros, não. É vencer no sentido de você realmente tornar-se humilde como uma criança. Fechando agora, Salmo 116. Estou indo para o final agora já, tá? Eu quero te mostrar que tem algumas amarras. É amarras que eu vou falar? Eu acho que essa é a palavra. Tem algumas amarras que travam a sua vida. Não é que você não seja de Deus, mas você não vigia, não vence. Porque aquilo vai te prendendo, te prendendo, te prendendo, te prendendo, te prendendo. Quando você vai ver, você não pode nem andar direito. São amarras que essa vida traz e você não percebe. Você é servo de Deus, é serva de Deus, mas está com a vida meio travada. O diabo colocou sentimentos, pensamentos, ideias que estão te amarrando, você não percebeu. Estão te cegando, você não percebeu. A gente tem que perceber isso. Por isso é importante grudar-se em Jesus, estar perto do Evangelho. O Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Nós também. Amém, Jesus? Salmos 116. Versículo 16. O salmista fala assim, ó: ó Senhor, deveras sou teu servo. Coisa boa, né? Sou teu servo, filho da tua serva. A mãe dele também era serva. E ensinou ele no caminho para andar. Aí ele fala o quê?
tirou todas as amarras. Por que eu consegui ser teu servo? Realmente servo. Minha mãe me ensinou. Eu me tornei servo como ela é serva. Mas o Senhor soltou as minhas amarras. Eu estou desprendido desse mundo. Esse mundo não me prende mais. As coisas desse mundo não me fascinam mais. Amém, Jesus? Nem sentimento, nem emoção, nem coisa material. Não, essas coisas não me fascinam. Não me causam fascinação. Eu vivo. Amém? Eu trabalho, eu tenho minha condição, tenho que melhorar, e melhora mesmo, não tem problema nenhum nisso. Mas as coisas desse mundo não me fascinam mais. Eu não vivo mais para esse mundo. Eu vivo para Cristo agora. Né? Como disse o apóstolo, Cristo vive em mim. Eu não vivo mais, é Ele que vive em mim. Ele chegava a dizer, morrer para mim é lucro. Viver para mim é Cristo. Essa é uma pessoa sem amarras. Entende? Essa é uma pessoa que não vai criar confusão com ninguém. Ela vai lutar pelo que é dela, mas como uma criança. Não estou falando para você ser uma pessoa bobinha, que todo mundo tira as coisas de você, que você não conquista nada, e tá bom demais, vou ficar só aqui com meu feijão e arroz, e tá bom, porque eu sou serva de Deus, eu me preocupo só com o céu. Não é isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando? Não é isso que eu estou falando. Você tem que lutar, mas não pode esquecer, só entra no reino quem é humilde como uma criança. Esse é o vencer para estar junto ao trono do Senhor. Amém, Jesus? E Ele tira as suas amarras. João 11. Cadê você, João? Ah, tá, achei. João 11. Aqui João 11 fala da ressurreição do Lázaro. Quem já ouviu da ressurreição do Lázaro? Todo mundo, né? Todo mundo. É uma história muito pregada, muito contada. Aí Jesus manda rolar a pedra, porque todo mundo está duvidando, ele já morreu, todo mundo está brigando com Jesus, as irmãs são chateadas, não sei o que, aquele negócio todo. E Jesus fala assim, tira a pedra. No 43 fala assim, ó, e tendo dito isso, eles vão tirar a pedra lá da caverna. A Bíblia fala que era uma caverna, o túmulo do Lázaro era uma caverna. Caverna não é lugar para a gente não. E tendo dito isso, clamou com grande voz, dizendo, Lázaro, vem para fora. Agora, e o defunto saiu, então não é mais defunto, agora está vivendo. Tendo as suas mãos e os seus pés ligados com, olha as amarras aqui. Eles estão ligados, amarrados. Ele está, né? Então ele sai. É ele saindo. Porque não está podendo andar. Certo? A mão está amarrada, ligada, e os pés também. E tal lá. E tem outra coisa que está com ele. Além dele andar assim e sair. Olha aqui, ó. E o seu rosto envolto num lenço. Tem tradução que de lençol. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então ele está com a mão amarrada, os pés amarrados e o lenço no rosto. Caramba, meu irmão. Imagina. Então ele está de olho fechado. Não pode movimentar a mão e o pé. E todo mundo espantado vendo aquele defunto sair. Não devia estar cheirando bem. 4 dias de morto. A roupa é a roupa do sepultamento. Os judeus tinham os costumes de um sepultamento diferente da gente. Eles entendiam que o homem vem do pó e vai voltar para o pó. Então, do jeito que o homem nascia e tinha toda aquela... A gente não limpa as crianças, limpa, dá banho, perfuma, troca roupa. Eles faziam tudo isso na morte também. Porque veio do pó, volta para o pó. Então ele está vindo, né? 4 dias de morto. Jesus fala assim, primeira coisa, desligue ele. Tira essas ataduras, tira essas amarras dos pés e das mãos. Porque para que eu ressuscitei ele? Para ele ficar igual Não adianta. Tira isso das vistas dele, porque eu quero o meu amigo enxergando. Deus quer você solto, irmão. Amém, Jesus? Você precisa se soltar mais para Deus.
Nunca diga mais, eu não posso fazer isso, não posso fazer. Quem sou eu? Irmão, quem era o Estevão? Ah, mas ele era cheio de boa reputação. Que você tenha boa reputação então, ué. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio de... Cadê? Cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder. Ué, e por que você não é também? Vai buscar, ué. Vai se encher. Não aceite ficar pela metade. Não aceite ser mais ou menos. Amém, Jesus?